Tem um texto muito profético aqui, que é 1 Crônicas, capítulo de número 9. Ele vai dizer assim, o título dele é muito profético, é o retorno para Jerusalém pós-exílio. Apenas um versículo para eu tirar daqui, uma lição para que a gente possa explorar aqui. Ele diz assim: toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrando segundo as suas genealogias e devidamente inscrito nos livros históricos dos reis de Israel. Esse é o ponto que me chama a atenção. Foi por causa das suas transgressões infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravo para a Babilônia. Que o Senhor me dê os melhores insights para a sua vida nessa manhã. Tá, o meu ponto aqui não é o ponto de que o porquê eles foram levados, embora sabemos nós que todas as vezes que nós cometemos uma infração sobre a nossa consciência, o nosso organismo começa a ser abalado. Todas as vezes que você fere algumas leis que Deus estabeleceu como norte para o nosso desenvolvimento, a primeira coisa a ser mexida vai ser o seu interior. Todas as vezes que nós ultrapassamos limites, nós sentiremos um peso dentro de nós para começar a mexer em estruturas fora de nós, porque o nosso organismo, o nosso espírito, a nossa alma, ela funciona através de princípios e valores. É interessante que esse texto tem tudo a ver com parte do que nós estamos vivendo. Explico, né? Nós estávamos de certa forma exilados, presos, separados, e de repente, diga comigo, de repente, tudo pode mudar. Eles estão voltando para Jerusalém, nós estamos voltando para o nosso lugar de origem. Nosso lugar de origem é a nossa casa, é uma parte dela. Só que estar junto, viver em comunhão, é outra parte. Eu e você temos um lugar dentro de nós, onde nós podemos ser produtivos, onde nós podemos ser fecundos, onde nós podemos exercer autoridade, onde nós temos domínio. O trabalho do inimigo é exatamente fazer com que saiamos desse lugar que nós temos dentro de nós, que nos é dado por Deus. É o seu lugar de autoridade, é o seu lugar de convergência, é o lugar que você mais produz, é o lugar que você é você. Quando nós cometemos algum tipo de infração interna ou externa, ou na nossa consciência, que fere o ecossistema à nossa volta, nós começamos a perder esse lugar dentro de nós. A crise se instala exatamente por quê? Porque nós perdemos esse domínio interno, então nós nos sentimos, às vezes, desorganizados externamente. Qualquer ecossistema, qualquer sistema de ordem, quando uma peça sai do lugar, ele entra em uma produtividade menor do que o seu natural. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que você está retornando com todo o vapor a uma produtividade a 30, 60, a 100 por 1. O menor que você vai produzir vai ser a 30. Sabe, quando nós entendemos isso, nós começamos a amadurecer. Então nós não estamos voltando ao normal, nós estamos voltando melhor do que antes, porque nós estamos voltando com novas ferramentas, com uma cosmovisão ampliada, tá? Com perspectivas diferentes, nós estamos voltando melhores do que o que saímos. Entende? Quando você para estudar os eventos na história, você vai ver que a igreja, ela passou por todos eles. Em nenhum momento ela foi poupada no sentido de não ter que passar pelo calor, não ter que passar por pressões, não ter que passar por tempestades. O problema não é ter que passar, o problema é como eu vou me comportar quando eu estiver passando. Esse é o ponto da questão. Eu preciso de ter sabedoria, eu preciso de ter conexão,
Por quê? Porque existe um lugar e o inimigo tenta de todas as maneiras me tirar dele. Por quê? Porque eu neste lugar, eu sou uma ameaça para ele. Neste lugar, eu vou produzir frutos que ameaçam os inimigos de Deus nos lugares em que eles estão. Neste lugar, eu avanço para poder assumir esse lugar que o inimigo está ilegítimo. Meu papel e o seu papel é colocar a terra em ordem. É colocar a nossa casa em ordem. É colocar o trabalho em ordem. É colocar a eclésia, a noiva do Salvador, em ordem e em marcha. Porque o Criador do mundo se tornou Senhor da terra e Rei de toda a criação. Eu gosto do texto de Gênesis 1, verso 28, que diz o seguinte: Deus os abençoou, quem? O homem. E disse-lhe: sede fecundo, diga fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Há quatro, vamos dizer assim, há quatro direções, há quatro princípios, há quatro leis no seu DNA, na sua biologia. Você tem que ser fértil, você tem que se multiplicar, ser reprodutivo, você tem que crescer, você tem que ter poder e você tem que ter domínio. Isso está em você. Todas as vezes que você está fora de uma dessas características, você não está sendo você. Todas as vezes que você deixa de crescer, deixa de se multiplicar, deixa de ser produtivo, deixa de exercer autoridade, domínio, você está fora do seu normal. O normal é você andar em poder. O normal é você andar se multiplicando. O normal é você andar produzindo. Evidente que existem fases que seremos resistidos. Mas quando você está sendo resistido, não é por causa de você. É porque Deus está nos colocando em um processo de adquirirmos novas ferramentas, de adquirirmos maturidade. Agora há pouco falávamos ali, eu e pastora Jéssica, num cochicho espiritual, e a gente falando sobre essa questão de entrar na recompensa, mas não significa de ter a mesma experiência. Entende? Talvez você seja como aquele que começou às 3 da manhã. Escuta, isso é rema para você. Você começou às 8 da manhã. E aí entra alguém que está lá sem fazer nada, como ele é bom, misericordioso. Ele fala, vem também. Aí ele pega o cara às 3 da tarde. Ele recebe e o que começou às 3 recebe o problema ali de quem começou às 3, e é evidente que aquilo é uma paráfrase sobre Israel, de que Israel não fez o que tinha que ser feito, e Deus está colocando outro povo para fazer o que tem que ser feito. Mas entenda, aquele que começou às 3, ele tem algo que ninguém pode roubar dele. Hoje nós vivemos em um mundo de muitas cópias. As pessoas podem copiar o conhecimento, mas não tem como copiar a experiência. Então, se você começou mais cedo, não reclame como eles fizeram. Você fala assim, cara, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho aqui, porque vai chegar uma hora que alguém vai precisar do que eu adquiri
das 3 até as 3. E esse que entrou às 3 e saiu às 5 e ganhou apenas 1 também, ele ganhou a recompensa, mas ele não tem a mesma experiência.